Bom, vamos lá agora para o tema política educacional e educação física, né? Infelizmente a câmera não quis funcionar dessa vez, então vai ser assim o vídeo. Mas o vídeo é bem curtinho porque é um conteúdo muito pequeno, não tem muito o que falar sobre ele, é mais só detalhar mesmo para ficar claro na mente. É um conteúdo que dificilmente cai, às vezes, geralmente cai, mas cai uma questão. Então é porque o conteúdo é muito pequeno mesmo. Eu quase não achava questões para poder usar de exemplo com vocês, mas a gente vai fazer aqui dois videozinhos bem curtinhos, um com conteúdo, outro com as questões. Eu não considero você assistir as questões assim que acabar esse vídeo aqui. É bom você assistir esse vídeo aqui primeiro, aí depois deixa para assistir as questões no outro dia, porque se você for resolver na hora que você terminar esse vídeo aqui, você vai acertar todas, né? Então é melhor no outro dia, porque você já tem esquecido, aí você vai ter que pensar um pouquinho e sofrer mais. Então vamos lá, né? Política educacional e educação física. Primeiramente, o que a gente vai falar é sobre a LDB, que é a Lei 9.394 de 1996. É o que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, da educação no geral, né? Não só da educação física, da educação no geral. Então essa lei é uma lei que estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional, por isso que se chama LDB. O apelido dela é LDB, não é o nome da lei. O nome da lei é 9.394 de 20 de dezembro de 96. O apelido que é dado para ela é LDB, porque é a lei que estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional, beleza? Então vamos lá. Bom, esses números aqui é o que eu uso para decorar o número da lei, né? É só você decorar esses três números, 93, 94, 96. Pronto, decora essa sequenciazinha de número, 93, 94, 96, para você decorar o número da lei. 93, 94 de 96, ou seja, 9.394 de 1996. 93, 94, 96, entendido? Beleza? Então, tranquilo. Passando para frente. Bom, educação física na LDB está lá no artigo 26 da LDB. Então, o artigo 26 da LDB é que estabelece sobre a educação física. O parágrafo 3º, na verdade, o parágrafo 3º do artigo 26 da LDB. Então, o parágrafo 3º do artigo 26 da LDB é que fala sobre a educação física. O texto inicial dele, ou seja, lá em 1996, quando a lei foi sancionada, quando a lei foi aprovada, o texto inicial do parágrafo 3º dizia isso aqui. Dizia que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Então, até hoje, de vez em quando, os concursos gostam de colocar isso aqui para os alunos, dizer a educação física é facultativa nos cursos noturnos. Não é mais. Esse texto aqui, que foi o texto inicial da LDB, esse texto foi revogado, ou seja, foi cancelado. Ele foi revogado e foi colocado outro no lugar. Mas, inicialmente, o primeiro texto dela foi isso. Aí dizia que a educação física era componente curricular da educação básica. O que é educação básica? Todos os níveis, excluindo o superior. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que ao longo do tempo esses nomes foram mudados, mas isso é educação básica, a educação que está abaixo da educação superior, beleza? Então o primeiro texto dizia isso, que era um componente da educação básica e era facultativo nos cursos noturnos, ou seja, se tivesse um ensino médio noturno, um ensino fundamental noturno, não era obrigado a ter educação física, era facultativo. Esse texto foi revogado em 2001. Tá aqui, ó. Aquele texto anterior foi alterado em 2001, o texto inicial. Em 2001 a lei sofreu uma emenda para quê? Para colocar a palavra obrigatório. Porque se você prestar atenção, na anterior
dizia que era componente curricular da educação física. E aí eles acharam que isso aqui podia gerar dúvida, porque não estava com a palavra obrigatória, e aí muita gente acharia que não era obrigado ter educação física, porque na lei faltou a palavra obrigatória. Então, em 2001, eles acrescentaram a palavra obrigatório. Ficou do mesmo jeito, só com essa palavra. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Então, em 2001 foi alterado e continua a mesma coisa, sendo facultativo nos cursos noturnos. Porém, essa redação de 2001 também foi revogado. Foi revogado em 2003. Em 2003 a lei sofreu outra mudança, sofreu outra alteração e ficou assim: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, tudo bem, igual ao anterior, né, não mudou nada, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então mudou. A educação física agora não é mais facultativa nos cursos noturnos. Agora, como ele não está mais dizendo isso, a educação física entende-se que passou a ser obrigatória no curso noturno, porque não está mais dizendo que é facultativo. Então, está dizendo que é obrigatório na educação básica, independentemente de horário, manhã, tarde e noite. É obrigatório na educação básica. É facultativo apenas ao aluno nos casos que ele diz a seguir. Porém, essa redação foi revogada pela medida provisória que foi sancionada no governo Temer, que você lembra daquela esculhambação que o Temer fez, que queria tornar um bocado de disciplina facultativa, entre elas a educação física, e aí ele mudou no ano de 2016, lembra? Ano atrasado, em 2016, o presidente Temer apresentou uma medida provisória. O que é a medida provisória? Uma medida provisória é uma coisa que, como você sabe, quem faz as leis é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que é formado pela Câmara Federal dos Deputados e o Senado. São eles que fazem as leis. Porém, a medida provisória, quem faz é o presidente da República. Então, isso aqui quem fez foi o presidente e não o Senado. Só que a medida provisória não é definitiva. A medida provisória é feita pelo presidente da República, e aí o Senado tem e a Câmara dos Deputados tem um período para poder votar para saber se aquela medida provisória vira lei ou continua vigendo. Então o Temer apresentou em 2016 essa medida provisória que alterou, deixando assim: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental. Ou seja, em 2016, o presidente Temer, através de uma medida provisória, deixou que a educação física não seria mais obrigatória no ensino médio. Seria obrigatória apenas na educação infantil e no ensino fundamental, ou seja, no ensino médio não. E aí sendo facultativa para o aluno que apresentar as coisas que a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente. Porém, felizmente, essa medida provisória do Temer não foi aprovada pelo Congresso, e essa parte aqui que ele tinha alterado, tirando a obrigatoriedade do ensino médio, foi revogado e voltou a ser como era antes. Então, atualmente, voltou a ser como era em 2003. Voltou a ser a mesma coisa de 2003. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo facultativo ao aluno. Então vamos lá. Antes de eu passar, vamos ver aqui. Como vocês já viram, tem questões falando sobre isso aqui, integrada. Essa palavrinha, integrada. A educação física ela é integrada à proposta pedagógica da escola, ou seja, a educação física não pode ser dissociada da proposta pedagógica. Não pode ter interesses diferentes do interesse escolar. Tem que ser integrado, tem que ser associado ao interesse escolar. E é componente curricular
obrigatório da educação básica, ou seja, todos os níveis infantil, fundamental e médio. Educação básica são os 3 níveis, não inclui o nível superior. Então a educação física atualmente é obrigatória nos 3 níveis, porém sua prática, preste atenção nessa palavrinha, prática, porque a gente vai ver aqui mais para frente quem é os alunos que são dispensados da educação física. Porém, a lei está dizendo que eles são dispensados da prática. Ah, eles são dispensados da aula teórica? Bom, a lei não diz isso. A lei não deixou claro se o aluno é dispensado da aula teórica. A maioria das pessoas entendem que não, porque a lei está dizendo que é dispensado da prática. Então, o aluno é facultativo, ou seja, é opcional o aluno participar ou não da prática de educação física, se ele estiver atendendo a um dos critérios seguintes, que são o que a gente vai ver agora. Então, quando é que o aluno é opcional a participação dele na prática de educação física? Na prática, lembra lá. Quando é que é opcional o aluno? Bom, primeiro, se o aluno cumprir uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Preste atenção, é nisso aqui que eles podem... questões sobre lei, eles pegam uma palavrinha para enganar você. É o aluno que cumpre a jornada igual ou superior a 6 horas. Não apenas superior a 6 horas. Então, lembra dessas duas palavras, igual ou superior. Então, o aluno que trabalha 6, 7, 8 horas por dia, ele é dispensado da prática de educação física. Beleza? Independentemente do horário que ele estuda. Não é só para o aluno que estuda de noite. Se o aluno estuda de manhã, mas trabalha 6 horas por dia, sendo que ele trabalha de tarde e de noite, aí ele estuda de manhã, ele é dispensado da prática do mesmo jeito. Não faz diferença se ele estuda de manhã, de tarde ou de noite. O importante é que ele trabalha mais de 6 horas, mais ou igual a 6 horas por dia. Então ele vai ser dispensado da prática de educação física, beleza? O segundo caso é o aluno maior de 30 anos de idade. Atenção que a lei fala maior de 30. Então, 30 anos não é dispensado. É dispensado a partir de 31. Beleza? Maior de 30. Tem que ficar atento ao que a lei diz. Então, o aluno maior de 30 anos. É isso que a lei está dizendo. Se o aluno tiver mais de 30 anos de idade, ele é dispensado da prática de educação física, beleza? Tranquilo. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Bom, o aluno que estiver prestando serviço militar, ele é dispensado da prática de educação física, ou que ele esteja obrigado à prática de educação física em alguma situação semelhante. Bom, eu não consigo imaginar agora um exemplo de uma situação similar a essa, onde o aluno está obrigado à prática de educação física, mas a lei já deixou claro aqui que caso haja uma situação dessas, o aluno está dispensado da prática de educação física. Beleza? Tranquilo. Próximo aqui. O aluno amparado pelo Decreto-Lei número 1044 de 1969. O que é o Decreto-Lei? O Decreto-Lei 1044 é o que fala sobre atestado médico, sobre o aluno que está afastado por alguma doença, ou doença infecto-contagiosa, ou ele está incapacitado fisicamente por algum acidente, alguma coisa. Aí a lei garante que os professores têm que mandar trabalhos para ele fazer em casa e tudo. Então, se o aluno não vai nem para a escola, nem para as disciplinas teóricas, imagine para a prática de educação física, né? Lógico que ele não vai. Eu aconselho você a ir lá no Google, digitar Decreto-Lei número 1044 e dar só uma lidazinha, porque é bem pequenininho, é uma página esse Decreto-Lei, só explicando quando é que o aluno tem esse direito. Então, o aluno que está amparado por esse Decreto-Lei, ele também é dispensado da prática de educação física. Beleza? O inciso 5º foi vetado. O inciso 5º dizia que o aluno de pós-graduação era dispensado da prática de educação física. Eu coloquei uma risada porque isso aqui é
um total despreparo dos nossos legisladores, que não tinham a menor noção do que estava falando. Eles apenas repetiram esse inciso 5º de uma lei antiga, e aí o presidente da República vetou essa parte porque não tem nada a ver. Como é que um aluno de ensino básico, de ensino médio, fundamental, ele é ao mesmo tempo aluno de pós-graduação? Não existe, não tinha nada a ver com o contexto. Então foi vetado isso aqui. Não tinha nada a ver. E o 6 é o aluno que tenha prole. Atenção, pode ser uma pegadinha de prova também. É a mulher que tem filho? Não, o homem também. Não pense que é só a mulher que vai ter direito a isso aqui, não. Tanto faz ser homem como mulher. Se tem filho, é dispensado da prática de educação física. É isso, a lei diz só isso, que tem prole. Não diz se é homem ou se é mulher. Então não faz essa distinção, beleza? Atenção. Bom, em 2017 foi incluído esse trecho aqui na LDB, ano passado, que não tinha. Diz o seguinte: a Base Nacional Comum e Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física. Bom, é bem interessante isso aqui, ó. É bem recente, foi incluído ano passado. Vocês sabem que tem a questão da Base Nacional Comum Curricular, né? É uma base comum que tem que ter em todo o Brasil, que é uma parte do currículo da escola, e a outra parte é variável de lugar para lugar, para não ser porque o Brasil é grande, tem partes diferentes. Então, às vezes, tem coisa que você estuda em São Paulo que não vale a pena estudar no Amazonas, tem coisa que você estuda no Amazonas que não vale a pena estudar no Ceará. Então, isso é a base diversificada, são coisas regionais. Mas a Base Nacional Comum Curricular é uma base comum que tem que ter no Brasil inteiro. Dentro dessa base comum, a LDB diz que é obrigatório ter estudos e práticas de educação física, tá vendo aí? Beleza? Continuando aqui, vamos falar só um pouquinho agora sobre o contexto histórico das leis da educação física. Bem rapidinho, só o que eu achei mais interessante. Bom, a Lei Constitucional número 1 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 10 de novembro de 1937, trazia em seus artigos 103 e 102, respectivamente, a educação física, o ensino cívico e os trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas. Tá vendo aí? Lá em 37, na Constituição brasileira, colocou aí que a educação física era obrigatória em todas as escolas. 1937, Constituição brasileira. Primárias, normais e secundárias não poderão nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada e reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. O Estado fundará instituições ou dará seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, tendo uma de outras por fim organizar para a juventude períodos de trabalho anual nos campos de oficinas, assim como promover a disciplina moral e o adestramento físico. Então, a educação física aqui em 37, pela Constituição brasileira, foi considerada obrigatória em todas as escolas, mas você vê aqui que o viés dela era bem tecnicista, né? Na verdade, segundo fala o Castellani Filho, era mesmo preparar o aluno para o mercado de trabalho, era preparar a mão de obra. Essa era a função da educação física aí. E fica bem claro aí pela texto da lei. Bom, a educação física esteve contemplada na primeira Lei de Diretrizes e Bases em 1961. Então, você sabe que a da LDB que a gente usa hoje é de 96, mas a primeira LDB foi em 61. Nessa LDB já falava da educação física. No artigo 22 dizia que a educação física, a prática da educação física, era obrigatório nos cursos primário e médio até a idade de 18 anos. Então dizia que era obrigatório nos cursos primário e médio, que seria como se fosse o fundamental e o médio de hoje em dia, né? Até 18 anos de idade. Então nessa época aí, quem tinha mais de 18 anos era dispensado da prática. Mas cuidado para a prova não querer lhe confundir e dizer que hoje em dia o aluno maior de 18 anos é dispensado da prática de educação física. Não é, hoje em dia não. Mas como você está vendo aí, na primeira LDB era sim. O aluno maior de 18 anos era dispensado da prática. Então, a reforma educacional do ensino de primeiro e segundo grau, trazida na Lei 5.692 de 1971,
ao reportar-se a educação física em seu artigo 7º, deixava de fazer referência ao limite de idade de obrigatório de sua prática. Tá vendo? Em 1971, a reforma da LDB tirou aquele negócio dos 18 anos. Então não importava mais a idade. Não era obrigatório. Era obrigatório mesmo o aluno maior de 18 anos. Isso em 1971, beleza? Naquele mesmo ano, em 71, a promulgação do decreto 69450, regulamentador da educação física nos 3 níveis de ensino, aludia nos 4 incisos de seu artigo 6º às condições outras que facultavam o aluno na prática da educação física. Bom, foi esse decreto aqui, ó, 69.450. Esse decreto de 1971 foi um decreto que regulamentou a educação física nos 3 níveis de ensino. Esse decreto foi quem primeiro fez aquelas condições lá que o aluno era dispensado da prática, que hoje voltou para a LDB, lembra que voltou em 2003? Pois beleza, essas condições que voltaram em 2003 para a LDB, na verdade elas já existiam lá em 71 e em 2003 eles só voltaram para a LDB, que é as mesmas condições. Ó. A diferença é que aqui, no inciso 1º, a lei dizia trabalhar-se mais de 6 horas. A atual diz igual ou mais. Nesse tempo aqui era mais de 6 horas. E ainda botavam uma condição que era estudar à noite, tá vendo? Naquele tempo, para você ser dispensado, você tinha que trabalhar mais de 6 horas por dia e estudar de noite. Hoje em dia não tem esse estudar de noite e hoje em dia é mais ou igual. Aí o aluno com mais de 30 anos, o aluno de serviço militar e o fisicamente incapacitado, que é aquele lá que a gente viu, né? Tranquilo, isso tudo tinha na lei. 6 anos mais tarde, a essas 4 linhas se juntaram outras 2, através da lei de 1977, que era o aluno que tem a prole, que ainda hoje tem, e o aluno de pós-graduação, tá vendo? E aí quando o legislador atual de 2003 foi botar isso aqui na LDB, ele botou esses 5 também, só que os 5 não estava mais de acordo com a atualidade. Por quê? Porque nesse tempo aqui, a educação física era obrigatória até na faculdade. Se você fosse fazer faculdade de Direito, de Letras, qualquer coisa que você fosse fazer, tinha que ter educação física. Era obrigatória a educação física em todas as faculdades. E aí existia essa condição que se você fosse aluno de pós-graduação, você não era obrigado a participar de educação física. Mas isso era naquela época, então na atualidade não tem isso, então na atualidade não precisava desse inciso aqui. Então por isso que ele foi vetado, beleza? A LDB 939496 deu competência de decidir o currículo obrigatório dos cursos de graduação ao Conselho Federal de Educação. Então veja bem, a LDB de 96 foi que deu a competência para o Conselho Federal de Educação de decidir o currículo obrigatório. Naquela época, a lei dizia que era obrigatório ter educação física na faculdade. Já hoje, como é o Conselho Federal que decide, então ele decide em cada curso, se precisa, se não precisa, e a gente sabe que hoje nenhum curso tem educação física obrigatória, né? Mas naquela época tinha, e por isso que existia essa faculdade, do aluno de pós-graduação participar ou não, beleza? Então, era isso aí que eu tinha para falar. Agora eu vou gravar o vídeo com a resolução de questões, mas eu aconselho você a não assistir agora, beleza? Valeu!